Quem não gostaria de viver em uma mansão? O glamour, o privilégio, regalias e todo aquele espaço. Infelizmente, a grande maioria de nós nunca vai poder comprar uma, a menos que você saiba onde procurar. E desde que você esteja disposto a aguentar algumas condições, e em alguns casos, alguns convidados inesperados. Veja a seguir 10 mansões famosas que ninguém quer comprar. Número 10. Granot Loma. Localizada ao redor do Lake Superior, em Michigan, esta é a maior cabine de madeira dos Estados Unidos, com quase 2.500 metros quadrados, em 5.000 hectares de floresta nobre. Com 23 quartos, uma área externa com 4 apartamentos, uma banheira do lado de fora de quase 12.000 litros e um cais particular. Foi construído por Louis Kaufman, cofundador da General Motors, em 1923. Colocada à venda em 2015 por $40 milhões, é uma barganha, já que vem toda mobiliada e é listada no Registro Nacional de Lugares Históricos. Por esse preço, você pode comprar a casa mais incrível de toda Michigan, além de muitas estátuas, pinturas, tendas falsas e um bric-a-brac ameríndio. Bom, dá só uma olhada. Isso é a prova absoluta de que ter dinheiro e um talento para negócios não significa ter bom gosto. O que deve explicar o motivo de que, desde julho de 2018, estão tentando se livrar dela por 20 milhões. Com um desconto absurdo de 50%. Apesar da oferta irresistível, ainda não há compradores. Talvez porque a maioria das pessoas com esse dinheiro todo, na verdade, tem bom gosto. Número 9. A Casa Watcher. A maioria das pessoas contrata alguém para olhar suas mansões enquanto estão fora. Porém, em Westfield, Nova Jersey, há uma família que tem sua casa observada de graça, mas não estão muito felizes com isso. Começou em junho de 2014, quando Derek e Maria Broaddus compraram sua casa de 400 metros quadrados, com 6 quartos, 4 banheiros e 4 lareiras, por mais ou menos $1.400.000, e gastaram outros 100 mil em renovações. Apesar disso, nunca se mudaram para lá. Por quê? Dias depois da compra, receberam uma carta de alguém alegando ser o cuidador da casa. Na carta dizia: "Meu bisavô vigiava a casa nos anos 20 e meu pai nos anos 60. Agora é minha vez." Mais cartas chegaram ameaçando as crianças, então a família Broaddus tentou vender a casa, mas a história acabou caindo na mídia, assustando qualquer um que pudesse ter interesse. Em 2015, eles processaram os vendedores, mas não chegaram a lugar nenhum. Então, reajustaram o preço para $1.250.000, mas acabaram desistindo e alugando a casa no início de 2017. Depois que o inquilino recebeu outra carta ameaçadora, a casa voltou para o mercado pelo preço de $1.200.000, mas ainda nada. Afinal, quem precisa de um stalker? Número 8. Party Penthouse. Dizem que Nova York é a cidade que nunca dorme. E essa casa em particular é a definição perfeita disso. Localizada no coração do luxuoso lado leste superior de Manhattan, este lindo apartamento tem uma estufa de 2 andares, tetos incríveis, uma passarela com vista para a sala de estar rebaixada e um terraço na cobertura. Foi uma famosa casa de festas para ricos e famosos nos anos 70, frequentada por celebridades como Jacqueline Kennedy e Andy Warhol. Criada pelo famoso designer de moda Roy Walston Frowick, foi depois colocada à venda em 2011 por 38 milhões. Desde então, seu preço caiu para 24 milhões, e ainda assim, nenhum comprador, apesar dos 37% de desconto. Por quê? Então, Walston, que morreu de AIDS, tinha gostos um tanto peculiares. Ele era famoso por trazer gigolôs e alimentar eles com carne como forma de preliminares. Até aqui tudo bem, mas não acabou ainda. Ele também era um pouco íntimo demais de pobres animais, e acho que ninguém gostaria de estar associado a isso por nenhum preço. Número 7. Casa Histórica Montclair. Aqui, o acordo do século. Uma maravilhosa casa de quase 365 metros quadrados, com 6 quartos, 3 banheiros e 3 lareiras, localizado em quase 3 hectares de terra. Foi construído em 1996 pelo famoso arquiteto Dudley Antwerp e já foi a casa de Aubrey Lewis, o primeiro capitão de futebol afro-americano na Universidade de Notre Dame, que também se tornou o primeiro agente negro do FBI. Isso explica por que é protegida pela Comissão de Preservação Histórica e pode ser sua por apenas $10. Sério, não estou brincando. No entanto, esse preço de compra é apenas pela casa, e não a terra. E mesmo estando localizado na linda Montclair, Nova Jersey, você não pode morar ali, pois estão construindo 8 casas na propriedade. Isso significa que você pode ter a casa por $10, se estiver disposto a mover ela para outro lugar às suas custas, além de pagar os reparos e renovações,
que incluem remover a tinta de chumbo e amianto, que são venenosos. Tudo isso enquanto preserva os elementos históricos de acordo com a Comissão Histórica de Preservação. Então, considere todos os critérios com muito cuidado antes de assinar o contrato de compra dessa mansão. Número 6. Pillars Estate. Essa mansão foi construída nos anos 1800, no estilo grego clássico. Localizada em Albion, Nova York, seus donos gastaram 11 anos restaurando todo o seu resplendor original. Dá só uma olhada nesses leões na entrada. É uma casa de quase 670 metros quadrados, com 6 quartos, 4 banheiras e 5 lareiras a gás, um salão, biblioteca e um salão de baile, tudo em 6 hectares de terra. Seu preço original era de $1 milhão em junho de 2015, reduzido para menos de 500 mil em 2017, um pequeno desconto de 50%. Acontece que os problemas começaram com as renovações caríssimas. Os proprietários começaram a ver o rosto de uma criança encarando eles de uma janela no porão, mas quando foram verificar, não havia ninguém ali. Uma mulher também foi vista em um dos quartos, e passos foram ouvidos nas escadas. Talvez os donos deveriam gastar um pouco com exorcismo? Número 5. Mansão Charming Ford. Localizada em Womelsdorf, Pensilvânia, uma parte dessa mansão no estilo colonial foi construída em 1749, na beira do riacho Tuppenhocken. Foi historicamente restaurada em 1994, mas com um toque mais moderno. O resultado? Uma maravilhosa casa de 725 metros quadrados, completa com 7 quartos, 4 banheiros, 7 lareiras funcionais, um celeiro de carruagem que pode servir como garagem para até 4 carros e uma construção de pedras que pode servir como uma casa para convidados. Tudo isso em 48,52 hectares de terra. Ela deve valer alguns milhões, certo? Errado. Você pode comprar ela por 825 mil. Acontece que o dono original, Henry William Stigall, era bem mal-humorado antes de morrer na propriedade em 1785. Dizem que você pode ouvir portas batendo e passos nas escadas. Outros dizem ter visto o corpo de um homem sem cabeça percorrendo a propriedade, enquanto outros já viram e ouviram uma mulher chorando em um dos quartos do andar de cima. Charmoso? Talvez. Assustador? Com certeza. Número 4. Mansão Anne Starrett, localizada em Port Townsend, Washington. Esta bela mansão vitoriana com detalhes arquitetônicos da rainha Anne foi construída em 1889. Tem pouco menos de 538 metros quadrados, com 11 quartos e 7 banheiros. Apelidada de o maior bombom de todos, a casa fica no topo de um morro no histórico distrito, com uma bela visão da cidade. A casa foi construída por George Starrett para sua esposa Anne. Sendo o amor de sua vida, nenhum custo foi poupado na construção da casa. Muito bem preservada até hoje. Se tornou um hotel boutique, recebendo 4 estrelas no Yelp, até que foi fechado. Atualmente não há um preço, pois ninguém quer comprar. Acontece que Starrett e talvez alguns de seus empregados ainda estão por lá. A história é sobre uma mulher de cabelo vermelho andando pela propriedade, que acreditam ser Anne. Ainda melhor, dizem que ela nunca está sozinha e aparenta sempre ser vista com um homem, provavelmente George. Se for verdade, então eles realmente estão apaixonados vivendo na mansão. Romântico, realmente. Mas acho que ninguém gostaria de dividir uma casa com fantasmas apaixonados. Número 3. Mansão S.K. Pierce, localizada em Gardner, Massachusetts. Essa casa foi construída em 1875 por Sylvester Pierce, um bem-sucedido fabricante de cadeiras. Esta maravilhosa casa vitoriana tem pouco mais de 622 metros quadrados de espaço, com 10 quartos, 3 banheiros, tetos com mais de 3 metros de altura, lareiras de marfim e todas as portas, maçanetas, dobradiças e chão originais. E não custam vários milhões. Você pode comprar por apenas 329 mil. Muito mais barato que algumas casas com 3 quartos nos Estados Unidos. Por que tão barato? Bom, pois ela é um tanto famosa, por ser a casa mais mal-assombrada de Massachusetts. É claro, foram reportados vários incidentes na casa, incluindo o asfixiamento de uma meretriz. Nenhuma surpresa aí, já que a casa foi um bordel. Além disso, existem relatos de um garoto surgindo na janela da frente, um mordomo perambulando por aí, vozes estranhas e coisas se movendo. A mansão mal-assombrada já foi destaque de vários shows de atividade paranormal, e um time de caça-fantasmas até diz ter gravado vozes dizendo "aperte todas as gargantas". Talvez o agressor da meretriz? Número 2. A Casa Priestley, localizada em Canton, Mississippi, está a linda casa georgiana construída pelo Dr. James Priestley em 1852. Tem 4 quartos acessíveis por uma grande escadaria, completa com uma cozinha de época, 4 banheiros, uma sala de jantar formal, sala de música, sala de visitas, biblioteca,
escritório, varanda, piscina e tudo muito bem preservado em 1 hectare de terra. É convenientemente localizada a um quarteirão do centro de Canton. Depois de muitas renovações, recebeu um prêmio em 2010 do Mississippi Historic Trust pela renovação excepcional. O preço? Originalmente uns 938 mil, mas ninguém quis comprar, então baixaram para 850, e ainda assim, nada. E não foi por causa do patético desconto de 9,3%, e sim porque foi ocupada pelo médico e sua esposa que morreram na casa. Em 2002, os antigos donos disseram ter visto uma mulher em pé ao lado de uma porta. Alguns parentes de Priestley também foram avistados. Outros dizem ter visto um piano tocar sozinho, assim como velas caindo sozinha. Então talvez devessem mudar o nome de Priestley House do inglês Casa Sacerdotal para Casa Fantasma. Número 1. Mansão Schweppe, localizada em Lake Forest, Illinois. Essa mansão foi construída em 1917 pelo famoso arquiteto Frederick Wainwright Perkins como um presente de casamento para Laura Shedd e seu marido, Charles Schweppe. Tem 1.950 metros quadrados, com 12 quartos e 11 banheiros em 5,4 hectares, completo com 120 metros à beira-mar. Em sua época, os Shedds hospedavam a nobreza europeia, incluindo o Duque de Windsor. Restaurada em 1988 por 70 trabalhadores e artistas, foi colocada à venda por apenas $8.950.000. Uma barganha, considerando que tentaram vender por $9.450.000 em 2015. Em 2007 estava na faixa dos 18 milhões, o que significa que o desconto foi mais do que 50%. Então o que houve? Acontece que Laura morreu lá de ataque cardíaco em 1937. 4 anos depois, Charles tirou sua própria vida, deixando um estranho bilhete dizendo: "Estive acordado a noite toda. É terrível." Parece que o casal e alguns mordomos nunca deixaram a mansão. Apesar de estar abandonada por mais de 50 anos, uma das janelas no quarto principal permaneceu sem nenhuma poeira e nem teias de aranha antes da renovação começar. Curioso como algumas pessoas ricas simplesmente não conseguem seguir em frente. E você? Compraria algumas dessas casas com desconto? Ou essas histórias fariam você mudar de ideia como outras pessoas? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!